Signo de Aquário inicia a segunda quinzena de fevereiro com a energia da morte. Existe aqui a possibilidade de vocês passarem por uma transformação importante durante esse período. Alguns de vocês podem estar passando por uma transformação interna e isso se refletir na vida de vocês em situações externas. Alguns podem estar passando por um processo de desapego de coisas, situações, pessoas que já não agregam mais na vida de vocês. E o Arcano da Morte também mostra que após esse processo de transformação interna e um possível processo de desapego aqui de algo que já não acrescenta mais, vocês darão espaço para que uma nova fase na vida de vocês se inicie, um novo início aqui, que está até disponível, mas é o obstáculo. Tem o As de Espadas aqui. Vocês também podem lidar com pessoas do signo de Escorpião durante esse período, mas não necessariamente. Foi o único signo que saiu marcado aqui para mim. E o obstáculo é justamente o início, As de Espadas. Alguns de vocês terão que... Essa transformação também pode ser em relação a formas de pensar. Como a leitura geral, isso pode se encaixar em qualquer área da vida. E o As de Espadas como o obstáculo mostra que poderá ter uma dificuldade em vocês obter clareza sobre uma situação. E também problemas com comunicação. Pode ser o caso de alguns de vocês passarem por essa transformação e isso influenciar principalmente a forma de se expressar, a forma de avaliar as situações. Alguns poderão ter que passar por uma mudança na forma de se comunicar com as outras pessoas ou até uma mudança de pensamento em relação à situação ou sobre a própria vida, porque alguns de vocês podem estar tendo ilusões sobre alguma área da vida ou sobre uma situação específica, que o obstáculo é justamente ter essa clareza, ter que cortar as ilusões sobre uma determinada situação também. Tomem cuidado com a forma que vocês se comunicam com as outras pessoas nesse período, porque com As de Espadas aqui como obstáculo, pode ser que haja uma dificuldade de vocês até conseguirem passar para as outras pessoas o que vocês realmente pensam. Pode ser que a comunicação esteja confusa, inclusive Mercúrio estará retrógrado nesse mês, vai entrar no processo de retrogradação. Eu não me recordo muito bem o dia, mas eu acredito que está próximo, se eu não me engano é dia 16, que Mercúrio entra no processo de retrogradação e isso afeta muito a comunicação com as outras pessoas. Inclusive vai entrar nesse trânsito de retrogradação no signo de Peixes. Então Mercúrio, quando entra em Peixes, a comunicação pode realmente ficar confusa, as pessoas podem ficar dispersas, o pensamento, além da comunicação confusa, o pensamento também pode ter esse tipo de confusão, inclusive por influência das emoções e também, além de trazer mais intuição, também pode trazer uma tendência a pessoa ter muitos devaneios e idealizar muito as situações. Então, vocês precisam tomar cuidado com isso. Como saiu o As de Espadas, que é um arcano que se remete ao raciocínio, à comunicação e veio como obstáculo. Pode ser o caso de vocês terem dificuldade até de falar a verdade, de se expressar de uma forma clara para as outras pessoas. E é justamente isso que vocês precisam fazer. Inclusive, essa transformação, como eu falei, pode afetar principalmente essa área do raciocínio, da forma de analisar
as situações e também da forma como vocês se comunicam com as outras pessoas. No centro de atenção tem o 8 de ouros. Vocês precisam prestar atenção nesse período, além do aspecto material e profissional e também estudantil, porque o 8 de ouros mostra isso, é o naipe de ouros, então se refere mais à área prática, o aspecto prático da vida. Vocês precisam se dedicar mais a essa área da vida, buscar serem organizados, dedicados, esforçados em relação ao aspecto profissional e também para quem estuda e trabalha, vai ter que se dedicar mais a isso nesse período. Inclusive, também alguns terão que se dedicar a organizar as próprias finanças, para conseguir alcançar um nível de independência material no futuro. Então, o 8 de ouros como centro de atenção, o foco nesse período é o âmbito material e profissional e também estudantil para alguns, porque o 8 de ouros também mostra isso. Vocês se dedicando a uma habilidade, também pode ser o caso, alguns de vocês estudando, se aprimorando para conseguir ter uma maior estabilidade na vida. E é esse o foco para esse período. Alguns de vocês podem se dedicar a isso porque querem realizar uma mudança. Pode ser uma mudança de local, seja de cidade ou mudança de residência mesmo. E vai ser necessário essa dedicação ao aspecto prático da vida, que envolve finanças, trabalho, estudos, para que vocês consigam alcançar, vocês consigam passar por essa transformação e mudança de fase na vida de uma forma mais estável. No que vocês precisam desapegar ou evitar, tem o 3 de paus. Evitem o excesso de expectativas em relação ao futuro, planejar demais, planejar de forma excessiva, principalmente em relação ao aspecto profissional, ou para quem está visando fazer uma mudança de cidade ou de residência, ou até que pode envolver uma viagem. O que vocês precisam evitar é o excesso de planejamento em relação a isso, a esse assunto. E também a questão das expectativas. Também tomar cuidado com promessas que vocês fazem às outras pessoas, já que tem o problema da comunicação aqui. Pode ser o caso de vocês acabarem não cumprindo certas promessas que vocês farão às outras pessoas. Então tenham cautela em relação ao que vocês prometem. Porque há muita essa dificuldade em ter clareza, em falar de uma forma objetiva também. Alguns de vocês podem ter dificuldade nisso. Inclusive, podem ter dificuldade em iniciar uma conversa esclarecedora com uma pessoa específica. Essa pessoa pode ter o signo de escorpião na personalidade, mas não necessariamente, que pode esclarecer uma situação que traz esclarecer uma situação que tem relação com essa mudança, essa transformação que vocês estão passando nesse período. Pode ser o caso também aqui. No que vocês precisam incorporar ou como vocês devem agir, tem o 4 de espadas, outro arcano que se refere à mente e o raciocínio. Vocês precisam, para alguns de vocês, pode ser o caso de recentemente terem passado por uma situação onde vocês podem ter perdido algo que vocês valorizavam, como o Arcano da Morte mostra finalizações. Pode ser o caso de vocês terem finalizado, para alguns de vocês, como a leitura geral, pode ser um relacionamento ou ter passado por uma... eu vejo relacionamentos ou ter perdido
algo que vocês esperavam do ambiente profissional, por conta de uma mudança que houve, e alguns podem realmente estar passando por um processo de luto que vem de uma experiência recente, e o 4 de espadas mostra para quem está nesse processo de luto ou que perdeu algo que trouxe certas dores, tristeza, perdeu algo que vocês valorizavam. Vocês podiam, como eu falo, dei o exemplo do relacionamento, poderiam ter carinho pelo relacionamento, pela pessoa, ou se foi alguma coisa que vocês perderam, mas em todo caso havia um certo tipo de sentimento atrelado a essa coisa, situação, ou relacionamento, ou até pessoa. É necessário vocês terem um tempo para se recuperar. O 4 de espadas mostra isso. Vocês precisam tirar um tempo sozinhos para se recuperar de certas tristezas, decepções, como alguns podem estar passando por um processo de luto, pode ser o caso. E de forma geral aqui, como há dificuldade aqui em se comunicar de forma objetiva e clara com as outras pessoas, é necessário vocês tirarem um tempo para pensar a respeito de uma situação específica. Vocês terão que se distanciar um pouco, tirar um tempo para vocês mesmos nesse período, para pensar no que é necessário fazer sobre uma situação específica que pode envolver algum tipo de decepção, de sentimento de traição, ou alguma situação que trouxe tristeza a vocês. E vai ser necessário esse tempo para reflexão, para meditação, para quem tem dificuldade em se expressar, em falar o que realmente pensa. Alguns de vocês podem ter essa dificuldade. É necessário vocês meditarem sobre isso, refletirem sobre isso, se isso não tem a ver com alguma mágoa passada, alguma experiência passada que trouxe alguma decepção a vocês, que ficou guardado no interior de vocês e que vocês precisam curar. Também há essa possibilidade. Em todo caso aqui vai ser necessário um certo distanciamento para que vocês reflitam sobre as situações ou uma situação específica e consigam ter maior clareza, que é o obstáculo, maior clareza sobre a situação, e para que vocês consigam tomar uma decisão e cortar o que não agrega, certas ilusões que alguns podem estar criando, ou realmente o que não satisfaz, o que não agrega. Tem muito essa questão aqui de vocês terem que cortar coisas, se desapegar de coisas, situações, pessoas que já não agregam mais na vida de vocês por causa dessa energia de transformação muito grande. E o conselho aqui tem o arcano da luta, que é outro arcano que se refere à mente. Aqui é pelo tarô do Osho, que seria o cavaleiro de espadas. Tomem cuidado. Alguns de vocês realmente terão que passar por uma transformação, desapego de certas dores do passado. Eu vejo o arcano da morte, o arcano 4 de espadas, que se refere a um tempo de recuperação. Alguns de vocês terão que passar por isso nesse período. E o conselho aqui é para vocês tomarem cuidado para não ficarem reprimindo certas dores, decepções que podem ter sido do passado ou até podem ser recentes, mas que vocês não expressam. A pessoa não é obstáculo, o As de Espadas. Alguns de vocês têm que ter uma conversa com alguém para que essa transformação seja iniciada, aconteça, essa mudança aconteça. Tem que ser necessário isso. Então, tomem cuidado para não estarem reprimindo certas frustrações, mágoas, decepções, seja do passado ou algo recente, porque isso
causa mais sofrimento a vocês e consequentemente vocês podem acabar agindo de uma forma, uma hora vocês vão explodir. Se vocês ficarem reprimindo isso, uma hora vocês irão explodir, como vocês podem ver a figura aqui, tá se segurando, tem uma armadura, elas vestem uma armadura de frieza. Alguns de vocês podem agir dessa forma com uma pessoa específica ou com pessoas que trouxeram essa energia de frustração, de decepção, desilusão ou até mágoa, e vocês podem agir com frieza e inclusive falar com essas pessoas de uma forma muito dura, reativa, e falar coisas até para querer ferir a pessoa, mas o motivo disso é porque vocês estão reprimindo essa dor. O que o conselho aqui é para que vocês não façam isso. Alguns de vocês também podem agir dessa forma reativa porque pode estar criando certas paranoias. Como vocês podem ver, tem duas pessoas lutando aqui. E é o pensamento desse personagem que está bastante reprimindo até a própria raiva. Alguns podem ter esse comportamento durante pode ser durante o mês de fevereiro, mas principalmente durante essa segunda quinzena, que é necessário evitar também, tomar cuidado com a forma de pensar de vocês, que pode estar bastante conflituosa. Vocês podem criar paranoias, podem ter pensamentos negativos de forma a trazer essa energia de raiva, de competição, eu vejo principalmente a raiva. Então, para que vocês evitem isso, essa reatividade em relação às outras pessoas, é necessário vocês expressarem o que vocês pensam, falar a verdade às outras pessoas, ter uma conversa, caso seja necessário esclarecer uma situação, não ficar nessa energia de reatividade, de ficar se reprimindo até a raiva que vocês podem ter, que pode ser até resultado de paranoias, de ilusões, pensamentos aqui nebulosos que alguns de vocês podem ter. E isso pode trazer obstáculos a vocês. Inclusive, alguns de vocês podem ter o impulso de cortar situações, relações de uma forma bastante extremista, e por causa dessa energia de reatividade. Então, e essa dor que alguns podem carregar, seja do passado ou de uma situação específica recente. Então, em todo caso, evitem ficar lutando contra algo por causa da forma de pensar. Evitem ficar se reprimindo também. Busquem expressar o que vocês sentem, pensam, mas de uma forma que não seja para que vocês não falem coisas negativas para as outras pessoas de forma intencional, até com a intenção de gerar briga, discussões e discórdias, porque há essa tendência também devido a essa mágoa, essa decepção que alguns de vocês podem estar reprimindo. Então tomem cuidado com isso, busquem expressar para as outras pessoas de uma forma objetiva, racional, sem a influência das emoções aqui, porque podem estar bastante turbulentas para alguns, para que haja essa transformação, para que haja mudança na situação. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos na leitura mensal.